Boa tarde. Então hoje nós vamos trabalhar conjunções, é tema para a prova, e também o período composto por subordinação. Ontem nós vimos de coordenadas, hoje nós vamos ver de subordinação, quando a segunda oração depende da primeira para fazer sentido. Coordenadas, uma não depende da outra, ok? As conjunções das coordenadas, elas são para somar. Como que chama isso de soma? Adição. Elas são para fazer alternativas de alternância. Elas são para finalizar conclusivas. Elas são para justificar, explicar. Justificativo. Muito bem. Então hoje nós vamos ver as subordinadas. Quando uma depende, né? A segunda oração depende da primeira. E nós vamos ver as conjunções. O objetivo da aula também é reconhecer as orações subordinadas, diferenciá-las das coordenadas, ok? Nós vamos utilizar o livro didático e a aula do RCO, que dialoga com o nosso livro. Para começo de conversa, olha aqui, professor Jairo, olhe lá no quadro. Um editorial faltando palavras. Então esse texto, esse editorial faltando palavras, está aí no livro de vocês. Não é o fim dos tempos. Mas o que é isso? Eu indiquei essa leitura para os meus alunos. E aí nós vamos ver, dona Larissa, o texto agora. Primeiro, para relembrar. Qual a diferença de oração e período? Oração na frase e período. Período pode ser simples ou composto, né? A oração tem verbo. Então, aqui é sobre o texto. O sucesso do filme Pantera Negra é indiscutível. Tem alguém conversando. E, além de críticas positivas, o longa conquistou a marca de quinta maior bilheteria de estreia da história dos Estados Unidos. Quantas orações há no exemplo acima? Ângela, né, Nicole? Quantas orações aqui? Nesse coisa inteiro? Nessa frase toda? 3 ou 4? Vamos lá, o sucesso do filme Pantera Negra é, primeiro verbo, indiscutível. E além de críticas positivas, o longa conquistou a marca de quinta maior bilheteria da história dos Estados Unidos. Quantos verbos tem? 2. Se tem duas frases com duas ações, quantas orações tem aqui? Duas. Então, dica, para achar as orações, nós temos que achar os verbos. Ok isso? Ampliando lá. Oração. Lucas Cormo, leia para nós lá. Oração pode ter a frase. Brian, período simples. Você não tinha terminado? O exemplo lá, Brian, do período simples. O filme conquistou a marca de quinta maior bilheteria. Então, primeiro achar os verbos para ver quantas orações tem. Período composto. Alexandre? Okay. Frase com duas ou mais orações. Exemplo, João. O sucesso do filme é indiscutível e o longa conquistou a marca de quinta maior bilheteria. Período simples, uma oração, um verbo apenas. Período composto, 2 ou mais. Ok? Agora nós vamos retomar ali. Oração, então, unidade mínima de sentido que contém um verbo ou locução verbal. Locução verbal é o quê? 2 ou mais verbos. Muito bem. Período é o enunciado que se inicia com a letra maiúscula e termina com o ponto final. Ponto de interrogação ou ponto de exclamação. O período pode ser classificado de duas formas, simples e composto, matéria da nossa prova. Período simples, uma oração absoluta. Período composto, quando há duas ou mais orações.
As orações em um período composto podem ser coordenadas quando são independentes ou subordinadas, quando uma depende da outra. Claro isso para todo mundo já? Sim? Evelyn? Então agora nós vamos acompanhar lá no texto, no livro, perdão, o texto, e aí em duplas vocês vão marcando no caderno. Tem uma atividade depois para preencher. Na primeira leitura, se vocês identificarem o que está faltando, vocês já podem escrever no caderno, tá? Não podem riscar no livro. E aí depois vocês vão ter um tempinho para o restante. Cada aluno vai ler um parágrafo. Começa lá com o Gustavo. Vou ler o título. A questão da representatividade e sucesso de Pantera Negra. Gustavo, lê as linhas finas ali, por favor. Especialistas? Especialistas comentam a representação dos negros ao longo dos anos e marca que o filme da Marvel representa. Por Vinícius Lucena, editoriais, atualidades, rádio USP. Pode começar a falar o primeiro parágrafo. Eu vou fazer uma revisão também, tá, Larissa? Quem faltou tem uma videoaula lá no Class e os slides também estão lá, tá? Mas eu te explico depois, Larissa. Começa lá, Rafa. O sucesso do filme Pantera Negra. Não, Rafael? O sucesso do filme Pantera Negra é indiscutível. Ali tem 2 palavras para preencher, vocês vão ter que pensar. Críticas positivas, o longa conquistou a marca de 5ª maior bilheteria de estreia na história dos Estados Unidos, representando um marco no gênero de filmes de super-heróis. O mérito do filme não se resume apenas nos seus números de bilheteria. Pantera Negra representa um grande avanço na questão de representatividade negra nas telas do cinema. Matheus? Tanto no plano nacional quanto no plano internacional. Temos um histórico de estereótipos degradantes da figura do negro. Afirma a pesquisadora de estereótipos raciais, mestrando em Sociologia pela Universidade de São Paulo, Thaís Santos. Segundo a professora, certos avanços ao longo do tempo, a indústria cultural insiste em representar o negro de maneira negativa. Sobre o recente lançamento afirma: quando a gente chega em 2018 com a Marvel fazendo o primeiro filme de um super-herói negro, é fundamental e muito importante quando pensamos em representatividade. Henrique? Não? Arthur, quer ler? A cineasta Lilian Santiago. Formado em História, mestre em Divulgação na América Latina pela USP, também ressalta a importância do filme e aponta seus impactos na juventude. Eu só fico imaginando os jovens adolescentes negros que pensam em fazer cinema ou gostam de audiovisual, que nunca se vê retratando em nada e de repente tem acesso à superprodução dessas com uma interpretação muito bem feita. Comenta para ela: a questão de representatividade não está só nas telas, nos bastidores, em virtude da dificuldade de inserção no mercado audiovisual. É um mundo ao qual a gente não tem acesso, afirma a cineasta. Então agora, na questão ali, pede para que vocês escrevam no caderno as conjunções que completam. Então vamos ver lá na primeira frase para ajudar vocês a pensar. O sucesso do filme Pantera Negra é indiscutível. E dá para pôr mais o quê? Além das críticas, ou além disso, e o além das críticas. Só as palavras, só as conjunções. Veja que essa outra ali vai contrariar o terceiro quadradinho. E assim vocês vão fazendo as outras. Pode conversar com o colega para ver se faz sentido. Ah, não é uma conjunção. É uma conjunção. O quê? Ah, não. É uma preposição. Só que ele não mestranda. O que ele ligaria?
Online. Mas tem que ser uma que some, uma coisa a mais. Tira a foto. Só a resposta. Vamos ver quem vai ver se acertar. E aí, pode não importa o cor dele, você vai Mas dá pra Conversa baixinho. Gustavo, conseguiu? Oi? Passa pro caderno as respostas. Vai lá, não vai preencher. Segundo a professora, certos avanços nem precisa. Ou certo, não? Segundo a professora. Uma condicional, assim. É concessivo. Embora, apesar dele. Tô levando. Apesar Isso. Aqui, ó, deu 10 minutos. Então vocês têm os minutinhos, podem dar tchau, depois eu faço a correção. Tchau.